Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da sexta semana da Páscoa, nesse dia 15 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 15, do versículo 26 ao capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará se estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus continua preparando os seus discípulos para quando ficarem sem sua presença física. Vai enviar-lhes o Espírito da verdade que procede do Pai. O Espírito vai testemunhar a favor de Jesus e defender os discípulos na hora da prova e quando estiverem diante dos tribunais por causa do seu nome. Na força do Espírito Santo, os discípulos de Jesus darão esse testemunho corajoso. Dar testemunho não é só falar bem do Mestre, mas também sofrer tribulações pelo fato de ser seguidor dele. As perseguições chegam a tal absurdo que alguém, ao matar os discípulos de Jesus, pensa estar prestando culto a Deus. Os discípulos irão experimentar na própria pele o horror do fanatismo religioso de seus perseguidores. Querido irmão, querida irmã, Jesus prepara os seus para que não se sintam órfãos, nem fiquem sem rumo e sem saber como agir. A unidade com Jesus é a real forma de viver o amor do Pai. Não basta crer em Deus, é necessário viver intensamente a unidade com Ele, que interage continuamente com o Filho Jesus e com os que se tornaram seus seguidores. É interessante observar que Jesus preparou desde sempre os discípulos para que entendessem a dinâmica do pertencimento. Jamais estaremos sozinhos neste mundo, pois o amor de Deus nos insere em uma comunidade de fé na qual todos interagem por meio da caridade. Só é dado o nome de cristão àquele que faz do amor a Deus e ao próximo o jeito diário de viver e de conviver. Querido irmão, querida irmã, a proposta para o dia, acolher o Espírito da verdade para testemunhar o amor de Deus. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, informas a teus discípulos que lhes enviarás de junto do Pai o advogado, isto é, o Espírito da verdade. Ao mesmo tempo, recomendas que eles continuem dando testemunho de ti no meio das tribulações. Vem, Senhor, assistir aos cristãos e cristãs de todos os tempos e lugares. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta segunda-feira, da sexta semana da Páscoa, nesse dia 15 de maio, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos 16, do versículo 11 a 15,
rezar o Salmo responsorial, Salmo 149, e o texto do Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 26 ao capítulo 16, versículo 4. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e, em seguida, a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, estamos em clima de preparação para a celebração das solenidades da Ascensão do Senhor e de Pentecostes. Jesus está preparando o coração dos seus discípulos e o nosso para a continuidade da missão e os seus desafios. Não é somente quando as coisas vão bem e dão certo que devemos estar animados. É preciso ser firmes e perseverantes sempre, mesmo diante das dificuldades. É perseverando que vamos conseguir atingir os objetivos e ver a missão dar certo, como nos mostra a primeira leitura de hoje. O texto relata Paulo e seus companheiros na missão. Aqui eles estão em plena atividade, viajando de um lugar a outro, pregando a palavra e convertendo pessoas. O texto que lemos hoje destaca um fato aparentemente corriqueiro, singular, mas que tem grande importância, porque é a partir de situações como essa que a missão vai se concretizando e se solidificando. Paulo nos ensina como devemos proceder na missão e aproveitar as ocasiões do dia a dia para evangelizar. Às margens do rio, ele e seus companheiros veem um grupo de pessoas orando. Eram mulheres. Eles se aproximam e participam da manifestação religiosa delas. Uma destas mulheres é Lídia, que se tornaria mais tarde uma das principais discípulas de Cristo, seguindo Paulo na missão. Paulo consegue a sua conversão, bem como a da sua família. O encanto de Lídia com as propostas missionárias de Paulo é tanto que ela o convence a permanecer em sua casa por um tempo. Paulo aceita, e essa imersão na vida de Lídia e de sua família a transforma de tal maneira que, a partir de então, ela se torna uma multiplicadora do conhecimento recebido. É a missão que vai se solidificando e dando fruto com procedimentos estratégicos e acolhimento fraterno. Porém, as coisas não são sempre assim. Houve e há ainda muita rejeição. Por isso, Jesus preparou seus discípulos e a cada um de nós para enfrentar estes desafios. A preparação se dá, dentre outras coisas, pela certeza do envio do Espírito Santo, que fortalecerá os discípulos depois da sua ida para junto do Pai.
A ida de Jesus para junto do Pai, celebrada na sua ascensão, não significa o seu abandono do mundo nem a orfandade dos discípulos. Pelo contrário, é a realização do projeto de Deus de estar conosco todos os dias, mediante seu Espírito. Assim, ao ir para junto do Pai, Jesus envia o defensor, o Paráclito, o Espírito Consolador, que moverá as ações dos discípulos e missionários para que eles se mantenham sempre firmes, mesmo quando forem rejeitados, caluniados e perseguidos. É nestes momentos que demonstramos se verdadeiramente cremos nele e se a nossa fé é verdadeira. Manter-se firme diante do sucesso é fácil, difícil é ser perseverante diante da aridez da missão. Portanto, a liturgia de hoje é de encorajamento para não desanimarmos quando os frutos da missão não aparecem ou quando há rejeição ou até mesmo perseguição. Jesus nos alerta. Tudo isso acontecerá porque as pessoas não me conhecem. A partir do momento que elas conhecerem a Jesus, suas vidas serão transformadas, como foi transformada a vida de Lídia e de sua família. Mas para que isso aconteça, é preciso fé, firmeza e coragem. Quem deixa que o Espírito Santo haja em sua vida e ações, terá essa força para perseverar na missão e verá os seus bons resultados. Querido irmão, querida irmã, que possamos nos lembrar dessas coisas ditas por Jesus quando a missão não sair como planejamos ou quando surgirem as dificuldades. E encerrando este momento, rezemos juntos, Pai, na hora das tribulações por causa da fé, que eu me recorde das promessas de Jesus e deixe teu espírito de fortaleza agir em mim. Amém.